Fala família Liga, Igor e Rodrigo falando em um formato um pouco diferente, porque é a terceira vez que a gente está viajando e nas 3 vezes o Bitcoin fez um movimento mais expressivo de queda. Então a gente está se virando aqui nos 30, a gente estudou bastante nos últimos dias para conseguir trazer as informações que nós sabemos que serão muito relevantes para vocês. Então estou aqui com ele, Rodrigo. E aí, o que você tem achado aí desse movimento expressivo? Dá um pouco a sua visão em relação aos gráficos, um dia que também a Nasdaq está corrigindo significativamente. Então vamos lá. Bom, família, primeiramente, né, eu acredito que independente do momento do mercado agora, está sendo perfeito para vocês se conhecerem a respeito de gestão de risco. Quem está com dor de barriga agora, certamente está com mais capital na jogada do que deveria, tá? Isso é a primeira coisa. Agora é um excelente termômetro para você refazer a sua gestão de risco ou para principalmente se conhecer a respeito de até onde vai a sua tolerância ao risco, tá? E outra coisa é o que a gente vem falando com vocês. Infelizmente, tá? Isso já acaba virando um bordão meu clássico desde meses e meses atrás. Eu falando para vocês que com a entrada do institucional teríamos pernadas mais expressivas tanto para cima quanto para baixo, certo? E o que a gente está vendo agora é exatamente isso. Eu acredito que cripto acaba tendo um cenário de crescimento muito mais viável quando a gente tem a macroeconomia toda especificando isso. É natural que isso fosse refletir em cripto mais uma vez, né? Eu venho falando para vocês que um fundo no macro virá eventualmente. No final das contas, eu acredito que esse fundo já era até para ter vindo, só que os mercados tradicionais resolveram derreter no meio do processo. E como se nota dos 37K, nós tínhamos aí aproximadamente uns 7 ou 8 diretrizes sinalizando um ponto de suporte muito forte. Mas é o que eu falei para vocês, para quem é novo nesse mercado e escuta esses dados, acaba interpretando muito bem, muito mais o que quer ouvir, não sei se sinalizar a vocês que isso não funciona muito dessa forma. Quando a gente mapeia um suporte tão forte em diversos estudos, diversas diretrizes, quando a gente observa um rompimento consecutivo de tantos suportes, é natural que entrasse um movimento expressivo e que nós puxássemos por volta dos 33 mil. Agora que nós atingimos mais uma vez, né, na lata, o alvo, estamos esperando mais uma vez o macromercado achar o seu fundo, porque no final das contas, esse fundo para o Bitcoin certamente virá quando o institucional mais grosso conseguir achar o seu fundo, tá? A gente vê agora que o alvo que a gente puxou para a Nasdaq também pegou no alfinete ali, e agora eu estou esperando os mercados de fato se decidirem para a gente conseguir ter um momento maior de demanda institucional para ver essa reentrada. Já puxando um pouco mais adiante, eu não sei se vocês viram a entrevista do MM Crypto com o Michael Saylor, foi bem esclarecedor em vários sentidos. E um deles galera, muito do institucional perdeu o barco do Bitcoin aos 30 mil, quando a gente fez o rally lá atrás. E agora é um novo momento de reinteresse desse institucional que ficou fora do barco e também dos que entraram, né, os mais inteligentes subiram, tiraram lucro e agora provavelmente estão revendo essa oportunidade uma vez. Então é difícil a gente dizer quando esse fundo vai chegar oficialmente, mas a gente consegue mapear quais são as diretrizes que vão estar trazendo para a gente um fundo tanto no mercado tradicional e como isso vai refletir diretamente em cripto. Bom, então, o que eu sempre falo para vocês é que também já abri a minha estratégia aqui no canal, é que eu não tento ficar adivinhando, né, qual será o fundo para ou comprar tudo no fundo ou tentar vender tudo agora para recomprar eventualmente mais barato. Então a minha estratégia ela te deixa livre disso, de que ela foi feita para você ir acumulando em zonas de acumulação que são mais interessantes e fazendo a realização quando as métricas de risco realmente elas apontam que possivelmente a gente está tendo um superaquecimento do mercado. Então assim, ela foi feita para esse momento. É óbvio que quando eu chegava, falava, e ainda falo, que realmente se a gente abre a análise on-chain, a gente vê que diversos indicadores, eles continuam positivos em relação à oferta, tá? E eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas a oferta hoje que a gente não teve, por exemplo, uma distribuição de forma significativa desde a última queda para agora, de baleias, de mineradores, de compradores de longo prazo. O balanço das exchanges a gente sabe que está em descendência, né? Está em trend descendente desde março de 2020, quando a gente teve o Corona Dump. Então as 4 pontas do on-chain estão positivas. E aí muita gente questiona, mas então para que serve esta bodega se você está falando que está positivo? Desde maio e junho do ano passado, e realmente na minha visão tá, maio e junho, para quem não sabe, foi quando o Bitcoin ele corrigiu de 60
para 30 mil dólares. Naquele momento, na minha visão, começou uma acumulação muito forte de holder, carteiras ilíquidas, ou seja, a oferta se tornando ilíquida do Bitcoin. Então, um movimento muito positivo da oferta desde maio e junho do ano passado, que se estende até hoje, mesmo com o Bitcoin da forma que está, o lado da oferta. Porém, a gente tem dois lados da equação, a gente tem a oferta e a gente tem a demanda. A demanda do Bitcoin, ela alcançou seu pico em fevereiro, março de 2021, ou seja, quando o Bitcoin alcançou 40, 65 mil dólares. Então, a grande verdade é que, desde esse momento, não houve mais uma demanda no mercado, que historicamente são como, né, os ciclos anteriores são feitos. A gente tem uma extrema acumulação em bear market e nos ciclos de alta essa acumulação de players relevantes, né, dessas 4 pontas do on-chain vão realizando, porém a demanda ela é tão alta, ela é tão forte, a gente tem novos participantes chegando no mercado todos os dias, que isso consegue fazer as corridas parabólicas do Bitcoin. Isso não aconteceu no topo de 69 mil dólares, a gente tinha uma oferta extremamente forte, porém a demanda ela era muito baixa, ela não se deu das últimas formas como aconteceram nos últimos ciclos, e mesmo assim a gente conseguiu alcançar um novo topo, não muito significante, né? A gente foi de 65 que a gente fez em maio, em abril na verdade, e depois a gente teve um topo em 69, mas foi um novo topo em relação ao preço. Porém, isso se deu praticamente com uma demanda de bear market, não foi uma demanda de bull market, mas a oferta desde então sempre esteve forte, e por isso é que você tem que olhar os dois lados da equação. E, na minha visão, essa oferta continua forte, porém, obviamente, a gente sabe que o externo afeta muito o Bitcoin. E por isso, também estava até conversando com o Rodrigo mais cedo, que eu acho que a gente se enquadra em um cenário muito semelhante a março de 2020. A gente não tinha ainda a Liga Cripto, porém, nós já estávamos nesse mercado. E naquele momento, em fevereiro, por exemplo, a gente estava todo mundo, né, na expectativa. Caramba, 2020, finalmente sofremos tanto tempo, agora vai começar o ciclo de alta. A gente estava, obviamente, esperando o principal evento onde se dá o choque de oferta, que é o halving, em maio de 2020. Então, naquele momento, fevereiro de 2020, tá, vamos lá, vai começar, a expectativa é que comece um ciclo de alta, o halving tá vindo. E o que aconteceu? A gente teve, né, o problema de saúde mundial que a gente está vivendo. Em março, o Bitcoin, ele chegou a bater, na verdade, em 2019, 14 mil dólares. Em março, o Bitcoin, ele corrigiu para 3 mil dólares. E, basicamente, você começa a se questionar, caramba, ninguém esperava que isso fosse acontecer. É algo que, assim, foge do controle de todo mundo. Será que realmente isso vai ter um impacto nos preços, vai ter um impacto no ciclo? E a história mostrou que o ciclo se deu, né, de forma muito semelhante em relação ao choque de oferta do Bitcoin. Ele fez uma corrida, de certa forma, expressiva. Então eu vejo um cenário muito similar ao de agora, porque a gente está com um externo muito ruim, para não falar horrível, né? Você até fala mais que isso do que eu em relação ao impacto externo do Bitcoin. Só que, assim como março de 2020, eu acredito que isso afeta o Bitcoin a curto prazo. Porque a grande verdade é que, para a essência do Bitcoin, que é o que mais importa, entre aspas, porque ele veio combater, que é a inflação, na verdade a gente tem um sentimento oposto. Porque a gente tem a inflação disparando e, na verdade, os preços vindo contra. O Bitcoin, ele não está correspondendo ainda em relação a toda a inflação, mas, na minha visão, porque eu vejo muito valor no Bitcoin, isso vai ser refletido no preço em algum momento, mas a curto prazo, principalmente depois de 2020, quando a gente teve tanto institucional chegando no mercado, o Bitcoin ele acaba sendo muito influenciado pelo que acontece nos mercados tradicionais. Tá, perfeito. Então, galera, agora complementando um pouco, com dados um pouco mais diretos, assim, a gente está vendo a dominância do Bitcoin subir, porque, como avisado, todas as meme coins agora estão indo para onde? Pro Beleléu. Falei para vocês que Shiba Coin é o nosso Chihuahua Coin apelidado aqui no canal, né? Metade raiva, metade tremedeira, que é exatamente como a maioria das pessoas que investiram a casa em meme coins estão agora. Então, muito cuidado. As mais alternativas vão corrigir muito mais ferozmente do que o próprio Bitcoin, tá? Agora, falando em termos de dados on-chain, que tem um reflexo direto no curto prazo, que é o que a gente vem acompanhando. Open Interest desceu para casa dos 9 a 10 bi, tá? Isso é bem interessante para a gente, porque baseado num backtesting que a gente puxou, sempre que o Open Interest
estava acima de 13 bi, a gente procurou uma correção expressiva de 50% a 20%, e foi exatamente o que a gente viu uma correção de 20% de onde nós estávamos, agora no passado próximo. Então agora isso é um bom sinal para a gente de que pelo menos algumas operações super alavancadas estão sendo eliminadas dessa jogada, tá? Outra coisa, a gente vê que a alavancagem global segue muito alta ainda, ou seja, e junto com isso temos um funding fee negativo. O que isso quer dizer, galera? Que nós temos operações grandes e fortes apontando para baixo. A super alavancagem, infelizmente, é um problemão em cripto, porque como o cripto tem uma variação muito maior do que os mercados tradicionais, uma alavancagem de 100x, 200, 400, 500x, que é o mais irresponsável possível, tem um efeito muito maior do que no mercado tradicional, que procura suas variações de dígitos pequenos, né? Diga-se de passagem. Então, a gente vai, infelizmente, observar esse comportamento da alavancagem cada vez atrapalhar mais a gente, porque quanto mais confiança tem nesse mercado, mais confiante a gente tem para os dois lados, né? Então, infelizmente, isso tem um impacto real para a gente, tá? Mas, mais uma vez, a gente não consegue... Na live de quarta-feira agora, eu vou trazer para vocês exatamente qual é o ponto que a gente tem que mapear para começar a conversar numa possível reversão. A gente já adianta vocês, isso também vou trazer o estudo na quarta-feira, que independente do preço cair ou não, um rally de recuperação entrará, isso é questão de tempo. Eu já venho avisando vocês há muito tempo que nós iríamos do amor absoluto, da ganância absoluta, para o medo absoluto, e vocês estão vivendo isso agora. E complementando com o que o Igor falou, estamos num momento em termos de indicadores, tanto on-chain e dentro de price action, que são muito parecidos com o que a gente viveu no início lá da crise da pandemia. Então a gente está vendo isso muito parecido agora, os comportamentos estão muito parecidos, e esses movimentos mais expressivos para baixo são comuns dentro dos cenários, dos parâmetros que a gente trouxe para vocês aqui, tá? Infelizmente, como a gente está, né, no meio da selva aqui, fica meio difícil a gente ir um pouco mais fundo no que diz respeito a gráfico, mas antes de eu fechar o vídeo aqui, eu deixo um raciocínio para vocês. Na verdade, o Igão vai dar mais uma complementada. Então, família, só para completar, que eu não consegui fechar em relação, então para que serve, né, a análise on-chain, se realmente a oferta sempre esteve positiva desde o ano passado, mas a gente está vendo um preço descendente vindo ao contrário desde o topo de 69 mil dólares. Na verdade, a minha estratégia, que é em relação às métricas de risco, ela aponta zonas de acumulação e uma zona de realização. E eu utilizo justamente os dados on-chain para medir a mão em relação à intensidade do que eu faço isso. Então, acima de 40 mil dólares, a gente estava em uma zona de acumulação acima do que a gente chegou em relação às métricas de risco do que estamos agora. Então, se o on-chain, em relação à oferta, na minha visão, continuam fortes, eu consigo acumular com mais ímpeto. Isso não significa que não possa vir abaixo, que não possa mudar o cenário, mas por enquanto o on-chain ele reflete as consequências do preço, eu enxergo dessa forma. Então isso me dá uma confiança na minha tomada de decisão, que realmente é uma boa zona de estar acumulando. Então eu estou pesando um pouco mais agora, quando o Bitcoin, obviamente, desde ontem está num patamar menor de 40 mil dólares em relação à zona de acumulação. Já estou metade em relação à minha zona de acumulação. Então eu acumulo aí com meio do meu DCA. E, como sempre também como sempre mostrei nesses vídeos, o DCA na zona de acumulação, eles vão tendo intensidade justamente para você ir fazendo caixa e poder aproveitar em um momento que você considera um preço mais interessante, que na minha visão agora é um momento, por exemplo, já tem algumas ordens posicionadas ali a 30 mil dólares, a um possível 27 mil dólares, justamente esse caixa que veio se acumulando em todo esse DCA com uma intensidade menor. Então o on-chain ela é simplesmente isso, né? As pessoas às vezes elas querem algumas respostas mirabolantes de como é que o preço vai se desenvolver, mas na verdade é tão simples quanto isso, é um DCA com zonas de intensidade ou uma possível realização. Infelizmente a gente não tinha um canal, mais uma vez, em fevereiro, quando foi o topo do Bitcoin 40 mil dólares, para vocês conseguirem notar o inverso também, porque a verdade é que desde que chegou o canal a gente tem só um tipo de movimento, que é o de acumulação, mas a gente não conseguiu ainda fazer o outro tipo, que também é muito importante, que é o de realização. Eu diria o mais importante. É verdade, o mais importante para você, porque no final das contas é o que a gente busca, né? Principalmente para conseguir depois acumular mais barato. Então o on-chain ele me ajuda muito nessa tomada de decisão em relação à intensidade de acumulação ou de realização. Mais uma vez, vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não viu esse vídeo,
conseguir entender melhor o que eu tô falando. Sim. Agora, para complementar o que ele falar e para fechar, é o seguinte, galera, quando a gente está trabalhando uma estratégia que tem aí praticamente 100% de acerto, que é basicamente você comprar e esperar o longo prazo, fazer o seu DCA, fazer o seu preço médio ao longo do tempo, entenda esse período de intraday, né, gráfico de hora, de 4 horas, isso aí acaba sendo tudo ruído quando a gente está olhando uma estratégia que vem tanto do macro, tá? E outra coisa, só deixando um raciocínio que quem soltou foi o Mike Levis, se não me engano, foi um tweet dele que eu achei fantástico, botando em perspectiva o momento que nós estamos agora. Parafraseando o próprio Igor, cara, o Bitcoin surgiu para ser um refúgio da própria inflação. Caso vocês não saibam, o Bitcoin foi criado depois da bolha de 2008 justamente para proteger a gente de um outro evento desse, que é o que vocês estão vendo agora. A adoção acaba sendo contínua e a gente foi de ver o Bitcoin ser ridicularizado para ver empresa entrando, agora para ver país entrando, para ver agora governadores aí falando sobre colocar caixa em Bitcoin. Então, em termos da história da adoção, a gente não tem a menor dúvida de que o caminho já está traçado. O que a gente está vivendo agora, infelizmente, são os quebra-molas ao longo do caminho. E no tweet dele ele fala o seguinte, só para vocês entenderem o quão cedo nós ainda estamos na festa. Todas as riquezas, em termos de investimento, somadas atualmente, dão cerca de 706 trilhões, contando bondes, ações, mercado imobiliário, mercado de arte, tudo, soma cerca de 706 trilhões. A matemática é simples, galera. Quando o Bitcoin estava em cerca de 42 mil dólares, nosso market cap estava em 900 bi. E a matemática que ele faz é muito simples. Quando o Bitcoin pegar, por exemplo, 1% de toda essa riqueza, que é o que ele já está fazendo, comendo o mercado do ouro, comendo o mercado de diversos ativos, a gente vai ver o Bitcoin com 1% desses 706 tri, a gente tem um Bitcoin aí a 336 mais ou menos mil dólares, ou seja, um 10x de agora. 2% disso, 660, 600 e tantos. E com 1% ainda estaria abaixo do ouro, né? Que seria 7 tri. Exatamente. E o ouro atualmente tem 10, acho que já chegou a 12 ou 15. Exatamente, exatamente. Aí 3%, teremos um Bitcoin aí a $1 milhão. A gente sabe que o mundo não para de imprimir dinheiro, não vai de imprimir dinheiro. Esse fundo que nós tanto esperamos no macro, certamente vai ter um quê aí de impressão de dinheiro e de manipulação de capital. Então, no final das contas, o futuro segue próspero, como nós falamos. E, mais uma vez, a gente está aqui para mostrar para vocês, olha como a gente está preocupado. No final das contas, cara, quando o preço corrige assim, você tem que realmente se dar tempo, cara. Vai, foca no seu trabalho, foca na sua família, que é exatamente o que a gente está fazendo agora, e tem a sua estratégia traçada para chegar lá no fim, junto com a gente. Como ele falou, infelizmente, o canal ainda não existia naquela época. E, inclusive, a gente resolveu criar o canal para avisar vocês que o topo de 65 não era o topo. E vocês viram o que aconteceu logo depois, entendeu? Então, vamos todos juntos aqui, seguindo juntos e... Não, mais uma vez, você tocou nesse assunto do topo. Em maio, junho, julho, eu vejo um sentimento também um pouco similar de que as pessoas batiam muito nos comentários, porque realmente quando o Bitcoin corrige, não importa o que aconteça, quando o Bitcoin corrige, parece que a gente vê uma revolta muito grande das pessoas. É o medo, cara. É o indicador de medo e ganância. É o medo. É medo traduzido em agressão, mas normal. E a gente já viveu isso, né? E naquele momento eu pelo menos apontava que realmente estava vendo uma forte acumulação de players relevantes. Eu acreditava em um segundo topo, que acabou se dando em 69 mil dólares. É óbvio que eu esperava que o Bitcoin ele fosse fazer um ROI maior do que ele fez, só que eu acho que tem muita água para rolar ainda. A gente está em janeiro de 2022, o próximo halving é somente em 2024. Eu não descarto a possibilidade da gente ter, né, um desenvolvimento nesses 2 anos bem diferente do que a gente viu em ciclos anteriores. Lembrando que em ciclos anteriores, né, o que muita gente chama de bear market, eu não gosto de usar essa expressão porque cada um interpreta ela de uma forma, então pode, né, gerar é subjetivo. Mas, mais uma vez, um bear market, uma correção de 85% do topo, levaria um Bitcoin para 14 mil dólares. Eu acho muito improvável que isso aconteça, bastante improvável. Então eu acho que esses 2 anos eles vão se dar de uma forma bem diferente dos anos anteriores. É óbvio que, mais uma vez, o macro agora, em janeiro de 2022, é muito ruim, só que nós temos aí 2 anos pela frente até o próximo halving, onde as coisas mudam muito rápido. Assim como muda do bom para o ruim muito rápido, não descarte nunca também a mudança no inverso. Então nada como um dia após o outro no mercado, vamos avaliar aí, mas sem dúvida nenhuma é inegável que o externo agora é péssimo, né? Para não falar horrível.
É verdade. Mais uma vez, família, se fosse fácil, estava todo mundo milionário, né? Olha só o remix entrando. Então, com isso, fechamos o episódio de hoje. Espero que a gente tenha trazido pelo menos um mínimo de esclarecimento para você. Infelizmente, a gente não conseguiu estar na frente do PC, de uma internet decente, mas estaremos com vocês sempre que possível, tá? Quarta-feira você já está de volta, né? Já faz essa live normal. Sim. E eu, a partir de sábado, também normal. Praticamente na semana que vem inteira eu vou gravar praticamente todos os dias de forma normal. Porque essa semana justamente a gente está aqui e não estou conseguindo fazer isso. Fechado. Tá bom, família? Então a gente agradece demais a audiência de vocês no Clube de Membros. A gente vê, óbvio, também mensagens muito positivas também, principalmente no Clube de Membros. Você conseguiu mandar uma análise melhor lá, eu também mandei. O que a gente falou aqui foi resumido e um pouquinho mais longe lá dentro, mas tudo bem, no final das contas a nossa conta está para ser prestada com todos, né? Então, independente de qualquer coisa, estamos aqui. Vemos vocês nos próximos episódios, podem ter certeza, e vocês sabem que vocês podem contar com a gente com qualquer turbulência maior no mercado, tá? Ficamos por aqui, um abraço gigantesco. Um abraço, família. E vemos vocês na próxima. Beijo gigante. Beijo. Se cuidem. Fomos.